Bom, vamos continuar aqui a partir da imagem, então, da ilustração. Eu prometo que esse aqui é o último vídeo. Eu comecei a desenhar aqui o receptor, então, né, e deixei para depois, para a gente focar lá no gerador, na equação do gerador. E a equação do receptor, não necessariamente ela tem o nome de equação do receptor, né? Vou usar o azul aqui de baixo. E aqui, então, a gente, como eu falei, a gente poderia ter usado um resistor maior aqui para representar essa energia elétrica convertida em outras, mas também usado esse símbolo aqui ao contrário. Perceba que a corrente vinha de cá e ela chega aqui na placa grande, né? E além disso, existe o conceito que, como a gente viu, a FEM foi gerada de um lado, aqui no lado direito, e a corrente ia para a esquerda e passou pela resistividade. Aqui é na ideia então que esse receptor está recebendo a corrente a diferente potencial. A diferente potencial que chega aqui, ó, é a A e B, né? Porque é a ligação dos fios aqui, os fios sendo ideais, a gente considera então que chega a mesma lá. Mas então chama-se essa parte aqui, ó, de E', ou contra-força eletromotriz. Quer ver? Tá aqui no livro, vocês podem acompanhar para tentar ficar um pouco mais claro. Aqui, ó. Força contra eletromotriz. Contra eletromotriz, tudo junto, F100 ali o nome, e representado por esse epsilon'. Da mesma forma que a resistência interna do receptor, que vai ter o papel também de dissipar energia na forma que a gente não quer, bota um R'. Então, o que é a força contra a eletromotriz? É a diferença de potencial, de fato utilizada pelo receptor para a sua finalidade. Então, se a finalidade de um som é prover música, essa é a força contra a eletromotriz. Se a televisão é mostrar imagem, som é a força contra a eletromotriz. Essa diferença de potencial, né? E a resistividade é, por exemplo, a dissipação de calor, né? O nosso celular aquece, um computador aquece, o motor de um liquidificador ao girar aquece. Então, essa seria a nossa resistividade interna. E o que chega, né? Chega uma energia útil aqui, né? Então a gente vai partir, chega uma diferença de potencial útil, a gente vai partir da mesma base pensando em potência. Na mesma coisa, como vai ser? Vou de azul mesmo. A potência útil é igual ao quê? A potência total recebida menos a potência dissipada. Ok? E qual que é a nossa potência útil aqui? A potência útil, no nosso caso, é a potência utilizada pelo receptor, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui... E aí, escrevendo daquela forma, né? Como que a gente pode escrever potência? Potência é igual a corrente vezes diferente potencial. Energia potencial elétrica. Diferente potencial faz mais sentido nesse caso. A nomenclatura, né? De fato são a mesma coisa, mas a nomenclatura. Então vou substituir ali, ó. Então, corrente vezes diferente potencial útil. Posso usar receptor aqui? Posso. Receptor é igual a corrente. Estou aqui no segundo, nesse termo aqui do lado direito. Vezes diferente potencial total. Qual é a diferente potencial total? É aquela fornecida útil lá do... Esse nome confunde, né? É a total que era útil lá do gerador. Então, é a total que o gerador conseguiu dissipar depois da FEM ser reduzida pela I vezes a resistência, certo? Então, é diferente do potencial que chega nas extremidades
na extremidade do nosso aparelho, do nosso receptor, menos a corrente vezes diferente potencial da resistência interna, ok? Interna. Mesmo processo, tá vendo que é bem semelhante à equação anterior? Isso aqui ficou muito esquisito. Interna. Aí. Então, mais uma vez, aqui na resistência interna, para ficar em termos do que eu tenho, eu vou escrever que diferente potencial é igual a corrente vezes resistência interna, e aqui eu uso R'. Podia ter usado um linha aqui, talvez, mas vamos embora. Então, reescrevendo tudo. Corrente vezes diferente potencial do receptor é igual a I vezes UAB, diferente potencial da extremidade A e B, menos corrente que multiplica resistência interna do receptor. Mais uma vez, I vezes I ao quadrado, temos corrente em todos os termos da equação, então eu vou cortar esse I, corto um I aqui, eu corto o quadrado. O que nos sobra? E aqui eu já posso escrever, né? Agora, perceba, esse UA mantém o A, isso continua sendo o A. E agora o que ganha a nomenclatura nova que a gente já viu lá, diferente potencial do receptor, a gente chama de força contra eletromotriz, né? Deixa eu vir aqui, ó. Opa. Força contra eletromotriz. Esse conceito. Então a gente escreve aqui embaixo. Epsilon', força contra eletromotriz, ou seja, a diferença potencial de fato usada pelo nosso equipamento, pelo nosso receptor, é igual a diferença potencial total, ou a diferença potencial entre extremidade A e B, menos corrente vezes resistência interna. E essa expressão costuma ser escrita isolando a diferença de potencial entre A e B. A gente soma, então, né, corrente vezes resistência interna dos dois lados, ou outra forma de dizer, né, a gente passa para negativo do lado direito, passa para o lado esquerdo positivo. A gente fica então com força contra a eletromotriz mais corrente vezes resistência interna é igual a diferença de potencial A e B. Escrevendo da forma mais tradicional aí, o lado do esquerdo aqui só com um termo, diferença de potencial de A e B, B é igual força contra a eletromotriz mais corrente vezes resistência interna. Essa, então, são equações que relacionam o epsilon representa o que de fato é usado pelo equipamento, a corrente vezes resistência interna representa essa diferença de potencial usada pela resistência interna desse equipamento, e a soma disso dá a diferença de potencial que a bateria conseguiu gerar lá depois de subtrair da força eletromotriz dela. Beleza? Então a gente finaliza com essas duas equações. Refaçam no caderno. Partam do desenho, né? E até o próximo conteúdo e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato.